Olá! Por que determinar a vitória, decretar a bênção, profetizar, ordenar é errado, é heresia e mais que isso, é maligno? Bom, para a gente entender bem esse assunto, por que disso, temos que voltar lá no Sermão da Montanha, quando Cristo fala sobre o não jureis. E também dar uma passadinha lá na carta de Tiago para estudar uma passagem que está no capítulo 4, que também está correlacionado com esse assunto. Bom, vamos ver o que Cristo disse então lá no Sermão da Montanha sobre a questão do juramento, conforme está escrito em Mateus 5, capítulo 36 ao 37, que diz assim: Outro sim, ouviste o que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Isso está escrito no Antigo. Não perjure, mas cumpra o teu juramento. Eu, porém, vos digo, Cristo vai se opor a isso, que de maneira nenhuma jureis. Não faça isso. Não jure de forma nenhuma. Nem pela terra, porque é os cabelos dos teus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. Seja o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passar disso é de procedência maligna. Bom, Cristo está dizendo aqui que o jurar é maligno. E vocês perguntam, por que, digamos, uma bobagem dessa é de um nível tão grave, maligno? Que correlação tem o juramento com a malignidade? E Cristo disse, o que passar disso, qualquer coisa que passar do se ensina ou não, o que passar disso, não só jurar, mas qualquer outra coisa, além do se ensina ou não, é maligno. Mas primeiro a gente tem que entender por que jurar é maligno. E por que ele fala, você não pode tornar do cabelo branco ou preto. Simplesmente por causa do seguinte: quando você faz o juramento, você está dando uma certeza para uma pessoa de que algo realmente vai acontecer ou que realmente você vai fazer aquilo. Não que você não esteja pretendendo. Muitas das vezes você pretende fazer aquilo e jura para que a pessoa tenha uma certeza de que realmente você está afim, você realmente pretende fazer aquilo. Qual é o problema da malignidade? É que você não tem poder sobre o futuro. Você não é um Deus para dar certeza de que realmente você vai fazer aquilo que você pretende. Porque algum imprevistos podem acontecer no meio do caminho. Uma casualidade, uma doença, uma tragédia, né? Deus nos livre, mas acontece. Coisas acontecem que te impedem de poder realizar, de fazer aquilo que você pretendia. Portanto, o que Cristo diz que é maligno, porque você está se fazendo de um Deus. Você está dizendo que você tem poder, controle sobre o amanhã. E você não tem. Para você entender isso, Cristo disse, olha, filho, você não tem poder sequer sobre o seu próprio corpo. Você por acaso tem poder para mudar a cor do teu cabelo? Nem essa bobagem pequena mudar a tonalidade do seu cabelo. Nem isso você tem condição de fazer. Se você não tem condição sequer de fazer uma mudança em si, que dirás ao dia de amanhã que não te pertence? Então, essa é a questão da malignidade. Você está se fazendo de Deus, de um Deus. E você está dizendo que tem esse poder, esse controle sobre o amanhã. Então, na epístola de Tiago, tratando sobre o mesmo assunto da malignidade, porém com outro exemplo, ele dá uma explicação para a gente entender mais ainda sobre esse assunto. Vamos à carta, vamos à passagem. Então vamos à carta de Tiago, o irmão de Jesus. No finalzinho do capítulo 4, do 13 ao 17, ele vai dar um exemplo de uma obra, de uma prática maligna, né, para a gente entender bem sobre essa questão, até chegar no decretar a vitória determinada.
Eia, 13 ao 17 diz: Eia, agora vocês dizeis: hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, contrataremos e ganharemos. Digo-vos, porém, que não sabeis o que acontecerá amanhã. Tá vendo? Não sabeis o que acontecerá amanhã. Portanto, não jure dizendo que você vai fazer, que vai acontecer, que é certo. Não diga isso. Não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? O que é a vossa vida? Ele vai dar um exemplo figurado do que é a nossa vida. É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar do que devia dizer, se o Senhor quiser. Em lugar disso, devia dizer, se o Senhor quiser. Viveremos, faremos isto ou aquilo, se o Senhor quiser. Eu vou estar vivo. Então ele vai no máximo do que você possa dizer. Se o Senhor quiser, eu vou estar vivo amanhã. Não é você dar certeza de que vai acontecer. É você ter que dizer, se o Senhor quiser, eu vou estar vivo para poder fazer isso. Em lugar disso, deveria dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Então, no 16, ele vai dizer o que é isto que você está falando. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Ele está dizendo que isso é uma presunção e que é vanglória. E toda glória tal como esta é maligna. Olha o versículo que fecha esse assunto. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Em relação a você saber que você tem que dizer, se o Senhor quiser, você diz, eu decreto. A sua fala em relação, quando você quer que algo aconteça, está escrito no Sermão da Montanha, na parte sobre oração. O que é que Jesus ensinou-nos na oração? Seja feita a tua vontade, Senhor. Seja feito o teu querer. É segundo a tua vontade. Eu desejo, eu quero. Mas seja feita a tua vontade. Assim como Cristo orou lá no Getsemane. Se for possível, passa de mim esse cálice. Mas não faça a minha vontade, mas sim a tua. Então ele diz, olha, só que aqui, esse exemplo que Tiago está dando, a pessoa não está nem fazendo juramento. A pessoa está fazendo um planejamento. Ela planejou viajar, estabelecer um negócio lá e pretendendo ser próspero lá. Ele só fez um planejamento. Um planejamento fazendo afirmações que vai ocorrer dessa forma. Ele diz, ó, isso é vanglória. Você está se vangloriando, isso é maligno. Certo? E ele diz, olha, toda vanglória semelhante a esta. Não é só esta. É qualquer prática correlacionado a isso, que ao invés de você falar, seja conforme o querer do Senhor, se o Senhor quiser eu vou estar vivo, qualquer coisa que passe por isso, que ultrapasse isso, é maligno. Onde nós chegamos, eu decreto, eu determino, eu profetizo, eu declaro, eu ordeno. Toda essa fala são vanglórias de um coração presunçoso que acha que tem poder para, de forma fraudulenta, passar por cima da vontade do Senhor e assim cometer esse pecado maligno. Isso não pode ser executado. Você não pode fazer isso. E algumas pessoas geralmente citam Elias, que Elias disse, segundo a minha palavra. Aqui nós temos dois problemas. Que a questão já não é mais teológica, a questão é psiquiátrica, porque a pessoa está achando que é Elias, uma autoridade que Deus deu a um homem, né, para fazer decretos na natureza. Ele falou isso da chuva, não foi sobre a vida das pessoas, mas foi sobre a chuva. Um homem que teve o ministério levantado para isso, dado autoridade a ele para isso, mas a pessoa está
com algum tipo de transtorno mental. Ela está achando que é Elias, ou que não se sabe aonde está na Bíblia que essa autoridade de Elias passou dele para essa pessoa. Então, o problema aqui não é teológico, o problema aqui é psiquiátrico, né? Porque teologicamente existem três tipos de correlações do antigo com o novo. O primeiro é aquilo que não passa. Tem coisas que estão no Antigo Testamento e a prática não passa para o Novo. Tem coisas que estão no Antigo e a prática passa para o Novo. E tem coisas do Antigo que passa para o Novo, mas de uma forma diferente, de uma forma figurada. Como o sacerdote, por exemplo. O sacerdócio passa, mas não da mesma forma que o sacerdócio levítico, da linhagem de Arão, né? Agora, todo cristão é um sacerdote do Senhor. Porque, infelizmente, as pessoas, por questão de não analisar a palavra, diz que só o pastor é um sacerdote. Não está isso escrito. Nós somos sacerdote. Está escrito que ele nos constituiu reis e sacerdote. E a igreja é o sacerdócio real. Tá? Então, a igreja é o sacerdócio real. Nós somos o sacerdote do Senhor. O pastor é um sacerdote por ele ser um cristão. Mas, pelo fator dele ser pastor, faz dele um ministro. Então, por essa confusão, por esse tipo de confusão, acabam criando uma super proteção, um super respeito exagerado sobre o pastor, de uma autoridade que não foi dado a ele. Então é assim, tem coisa que passa, mas é diferente, é mudado, certo? Então, nesse quesito do juramento, por exemplo, o juramento ele está no Antigo Testamento, mas ele não passa para o Novo. É uma vanglória, né? Uma presunção de corações ou ambicioso, ou senão uma pessoa sem esclarecimento bíblico acerca desse assunto, de querer autoridade de homens do Antigo Testamento, de pegar para si. Segundo está escrito na oração do Pai Nosso, está escrito o quê? Seja feita a tua vontade, Senhor. Aí, no juramento, o que é que está escrito? Seja vosso falar, sim, sim, não, não. E lá em Tiago, está escrito o quê? Se o Senhor quiser, eu vou estar vivo. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Então, essa questão do decreto, ela não é só errado, ela é maligna. Essa autoridade não está conferida aos cristãos no Novo Testamento. Isso na psicologia é chamado de objeto fálico, que é qualquer coisa que o ser humano possua, que ele se sinta poderoso. É como um cara que tem um carro e se sente o rei, tem um posse de arma e acha que é o cara que pode sair por aí tirando onda com todo mundo, tem dinheiro, se sente poderoso. Isso são chamados de objeto fálico, qualquer coisa que ele se sinta com poder, com autoridade. E acerca da confissão positiva, do decretar, determinar, ordenar, profetizar, tem a mesma correlação com esse objeto fálico. E ninguém que se sinta poderoso em fazer isso vai querer abrir mão de uma autoridade que ele não possui, infelizmente. E algumas pessoas perguntam, mas se eu profetizar em nome de Jesus, se eu falar assim, eu profetizo em nome de Jesus que isso vai acontecer em sua vida, tá errado? Se eu jurar em nome de Jesus, passa o juramento a estar certo? Claro que não. Se naquele exemplo de Tiago, se eu falar assim, em nome de Jesus eu vou para tal cidade, em nome de Jesus eu vou montar um negócio, passa a prática está correto? Claro que não, continua sendo maligno. O uso do nome de Jesus é só uma malandragem para validar o desejo do coração daquela pessoa. O meu desejo é uma coisa, e muitas das vezes nós não sabemos o que é que Deus pretende acerca de certas situações. E muitas vezes, olha aí você passando por cima do querer de Deus. Olha aí você passando por cima da vontade dele, se metendo onde você não é chamado. Você lá sabe por que uma pessoa está doente? Às vezes é um espinho na carne, ela precisa daquilo para manter ela sob controle. Às vezes é uma punição, ela precisa daquilo ali, ela fez algo errado, Deus está punindo. Às vezes é uma provação, Deus está refinando a pessoa.
Então, porque a aflição, ela é necessária. Várias passagens bíblicas que, obviamente, essas pessoas que decretam não conhecem, né? Fala se a gente se sentir gozo na aflição, que isso é para nós crescermos, que o Pai usa isso para nos corrigir, nos punir. Então, ela é necessária. O Senhor disse, olha, no mundo vocês vão ter aflição, receba, a promessa de Jesus para a tua vida, irmão. No mundo você vai ter aflição, querido. Então, essas coisas são para acontecer e são benéficas. O que a gente tem que fazer? O que está escrito. Senhor, eu desejo isso, eu quero que saia. Porém, seja conforme o teu querer. Certo? Então, essa é a questão do erro de profetizar. Porque você está se fazendo de um Deus. Profeta não é quem diz, eu profetizo em nome de Jesus. Profeta é o que diz, assim diz o Senhor. Que Deus os abençoe.